Só para reforçar para a nossa audiência, porque além de milhares de apoiadores, essa manifestação que foi convocada por Jair Bolsonaro também contou com a presença de governadores, como bem disse os nossos analistas, Romeu Zema, de Minas Gerais, Jorginho Melo, de Santa Catarina, Ronaldo Caiado, de Goiás e Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Porém, a presença de pelo menos 22 parlamentares que atualmente fazem parte da base aliada do governo Lula acabou chamando a atenção. Esses congressistas são filiados ao PP, União Brasil, MDB e Republicanos, que juntos lideram 11 ministérios. Já aliados de Jair Bolsonaro que não puderam ir, comentaram o ato e destacaram a forte presença do público e também a defesa pela democracia. Quem também destacou a manifestação foi a imprensa internacional. Vários veículos como BBC News, The Guardian, Bloomberg e Le Monde também falaram da expressiva quantidade de pessoas nesse ato no dia de ontem. Você, José Maria Trindade, a manifestação acaba sendo um aperitivo, né? Também para as eleições de outubro, eleições municipais, e mostra a força do engajamento desse grupo mais à direita, ou um grupo comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Certamente a luz amarela de alerta já foi ligada nos partidos de esquerda, aqueles que desejam conseguir importantes capitais do país, né? Surpreendeu. Nas minhas contas, eu tinha conversado pessoalmente com 12 deputados que garantiram que iriam, 12. Se falava lá em 90 e tal, mas 22 compareceram, né? E outros tiveram problemas e tal e não foram. Então a previsão era essa mesmo, na faixa de 20 a 30 parlamentares. Isso não é pouco, isso é muito. Governadores e vários candidatos. Qual é a conclusão? A conclusão muito simples, é de que nenhum político se aproxima de alguém que está indo para o brejo. Pode contar, é assim. Existe até uma frase: vou com você até a beira do pântano, se você entrar na lama, eu largo a sua mão. Esta é a regra da política e até racional. Tem que ser assim, né? Convocar e colocar nas ruas uma quantidade tão grande de pessoas e numa situação tão pacífica e não há nada de distribuição de nada, de voucher, nem nada, e não há nem mesmo uma eleição a ser disputada, isso tem que ser noticiado mesmo, né? Uma demonstração clara de que há uma resistência forte no país, forte, e olha, unida, né? A gente não tem como duvidar disso, tá aí, é a cara das pessoas. Para cada um que está aí, existem vários, dezenas ou talvez milhares de pessoas que gostariam de estar e que estão de corpo e alma aí junto com esses. Não há a menor dúvida. Um dos pontos defendidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é a anistia aos que participaram do dia 8 de janeiro. Eu até conversei com algumas pessoas, existem 4 projetos já apresentados na Câmara dos Deputados que tentam anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para os condenados pelo Supremo pelos atos no dia 8. Há um pessimismo geral sobre a possibilidade de anistia. É a realidade, né? Aí me disseram, se o Congresso aprovar numa mágica, o presidente Lula veta, uma dificuldade maior. E, por outro lado, o Supremo vai considerar inconstitucional, como já considerou aquela anistia, aquele perdão assinado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, a Daniel Silveira. O Supremo considerou inconstitucional. Então, há dificuldades para a anistia, para os que participaram dos atos do dia 8 e para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vejam bem, Bolsonaro está inelegível em 2 processos, ou seja, 2 sentenças do mais alto tribunal eleitoral do país. Isso é difícil de ser revogado, porque só se for ao Supremo que tem a maioria ali, a maioria não, tem um número forte de pessoas que participam também do TSE, né? Então é muito difícil. Mas é que aqui em Brasília se diz também, uma frase muito importante, é que só o peru é que morre de véspera. É a realidade, uma frase sobre o Natal, né? Na véspera do Natal, o peru é que paga o pato e que morre. Então, muita coisa pode acontecer até 2026.
porque isso aí não é em vão. Todos aqui estão prestando atenção no que está acontecendo aí, né? Então, que faça agora com a palavra os que defendem o presidente Lula, e que façam também, eu acharei lindo, bom, que se faça uma manifestação igual ou talvez maior, defendendo o que eles chamarem, né? Defendendo a democracia. Pois é, foi uma manifestação que reuniu muita gente, mas a gente pôde perceber, inclusive com os relatos da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, não houve problemas, né, que tenham arranhado a imagem desse evento. Claro, algumas ocorrências sempre acontecem, mas é importante destacar que foi uma manifestação ordeira. Agora, além de Jair Bolsonaro, pudemos identificar, né, Acácio, outros discursos importantes, breves, objetivos, mais calculados, mas que já indicam também que figuras importantes devem ganhar um certo protagonismo ao longo dos próximos meses. Um nome eu gostaria de destacar, Michele Bolsonaro. Você projeta que Michele deva se candidatar? Ela pode herdar parte do capital político de Jair Bolsonaro? Você consegue fazer algum tipo de reflexão nesse sentido? E apostaria qual cargo ela viria a disputar? Daniel, eu acho que duas foram as figuras mais exaltadas no discurso do ex-presidente. Primeiro, o governador Tarcísio de Freitas, que foi o anfitrião do evento. O Bolsonaro, inclusive, dormiu no Palácio dos Bandeirantes, que é a residência do governador, no dia anterior. E nós tínhamos, nos últimos tempos, algumas rusgas dos bolsonaristas em relação ao governador. Em segundo lugar, você bem disse, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Foi dela o discurso inaugural. Ela fez um discurso ameno, mas um discurso que chamou a militância, que exaltou a importância da militância e, principalmente, é emblemático porque ela disse que havia a necessidade que aquela militância permanecesse unida. A gente pode interpretar isso de duas formas: unida em torno do ex-presidente, mantendo o apoio para que o ex-presidente não sofra as consequências dos processos onde é réu, ou uma segunda interpretação para que essa militância permaneça unida eleitoralmente. E aí, de forma natural e instintiva, ela seria a representante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cogitam-se algumas possibilidades. Primeiro, que ela disputaria a prefeitura do Rio de Janeiro, o que eu acho pouco provável. Também há a possibilidade de ela disputar uma cadeira de senadora pelo Distrito Federal em 2026, ou, em última análise, caso ninguém do grupo do ex-presidente desponte ou até a sua situação jurídica não mude, aí seria ela a representante deste grupo nas eleições presidenciais de 2026. Até porque ela é hoje a pessoa mais próxima, por razões óbvias, ao ex-presidente, e quando nós olhamos para a Michele, e quando os eleitores de direita olham para a Michele, não há nenhuma oposição ao nome dela. Eu disse aqui, existe oposição em relação ao Tarcísio, existem opositores até em relação aos filhos do ex-presidente, existem opositores a vários dos governadores que nós citamos, mas ninguém se contrapõe ao nome da ex-primeira-dama. Pois é, aproveitar aqui que o Acácio está com a gente, Alan, vou até usar um jargão técnico. Você viu nesse evento de ontem um ato preparatório para uma frente ampla da direita para conseguir cargos importantes e estratégicos? Michele Bolsonaro poderia ser uma candidata para alguma casa legislativa ou então algum cargo executivo? Você apostaria nisso ou não? Falta experiência para ela? Olha, eu apostaria. Eu acho que é muito cedo para a gente prever qualquer tipo de candidatura agora, até porque os partidos, né, o próprio PL, eles devem ter pesquisas internas, outros também, quem que seria o candidato mais competitivo, mas o nome dela, sem sombra de dúvidas, até porque ela é a mulher do presidente, então a identificação é absolutamente natural, ela seria sim, né, uma candidata muito forte, porque o Jair Bolsonaro iria transferir votos a ela. Eu acho que ela teria uma vida muito mais fácil numa eleição ao legislativo, aí eu acho que é quase que garantida a eleição dela, do que
no cargo executivo, né? Se for... Até um parênteses aqui, algumas pessoas no nosso chat, inclusive, questionam se ela teria experiência para participar de debates com políticos tradicionais, por exemplo. Seria muito difícil, até porque ela não tem experiência política ou experiência na vida pública. Se a gente pegar um outsider, como é o caso do Trump, o Trump, de fato, ele também não era um político tradicional, mas ele era um homem de comunicação, ele era um homem de mídia, ele era um empresário do setor imobiliário em Nova York, talvez um dos setores mais difíceis dos Estados Unidos. Então, era uma pessoa, né? Um grande negociador. Então, ele tinha uma habilidade, né, para debater ali com políticos. Não à toa que o poder de persuasão dele acabou convencendo o Partido Republicano a ele ser o candidato e venceu as eleições. Então, no caso da Michelle Bolsonaro, de fato, eu acho que isso pode pesar contra ela, a falta de experiência política ou de vida pública, né? Essa habilidade, não sei se ela desenvolveria essa habilidade, mas por isso que eu digo, Caniato, num cargo legislativo ela teria muito mais chance. Mas de qualquer modo, existe aí uma massa de eleitores que quer votar, né, em algum candidato de direita e que converse com uma linguagem liberal na economia, conservadora nos costumes. É isso que esse eleitor quer. Falta surgir essa nova liderança. Tem alguns nomes que estão aí, Caiado, né, o Jorginho, né, o governador de Santa Catarina, ou de Goiás, ou o próprio Tarcísio aqui em São Paulo, o Zema em Minas Gerais. E eu acho que é importante a participação desses governadores no evento, Caniato. Por quê? Porque político não é bobo. E é claro que os políticos fizeram ali um cálculo, né? Se eles entendessem que Jair Bolsonaro, de alguma maneira, fosse culpado por atentado contra a democracia, um golpe de Estado, eles não subiriam em palanque junto com Jair Bolsonaro, não. Ainda mais no momento atual. Última coisa que eles gostariam é ter a mira ali da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal. Então, se eles subiram no palanque com Jair Bolsonaro, de alguma forma, eles entendem a inocência de Jair Bolsonaro, além, claro, de querer herdar ali todos os votos de Jair Bolsonaro. Mas não é só uma questão utilitária da parte deles, não. Eu vejo que há uma questão de valores, caso contrário, eles não estariam correndo esse risco, não.